Ok, bom, então, essa aula de hoje vai ser a última aula em que nós vamos tratar aqui de indutores, né? Então, o principal tópico de hoje vai ser a associação de indutores, como é que a gente trabalha com a associação de indutores, mas a gente vai continuar ainda no começo falando um pouquinho mais sobre o restante do conteúdo que falta sobre indutância mútua, que não deu tempo para falar na última aula. Mas hoje essa parte mais direcionada a indutores, a gente termina, e a próxima aula a gente já começa a falar sobre a utilização de capacitores. Então, na aula passada a gente entrou numa discussão mais detalhada sobre o conceito de indutância. Então, a gente viu que a gente pode ter dois tipos de indutância presentes no circuito elétrico, certo? Então, a gente tem uma indutância que a gente chama de indutância própria, certo? E é a propriedade que o elemento tem de uma corrente induzir um campo, e esse campo induzir uma tensão no próprio elemento, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de indutância própria. E a gente viu o conceito de indutância mútua, que aqui, nesse caso, ele está associado a acoplamento magnético entre elementos indutivos, certo? Num circuito. Então, o que acontece aqui é que, pelo fato de que você pode ter as linhas de campos magnéticos que estão sendo geradas por um elemento indutivo, se espalhando aí pelo espaço onde o circuito está, essas linhas podem eventualmente afetar outros elementos indutivos, e aí quando essas linhas de campo, quando esse campo afeta um elemento que está localizado assim, a uma certa distância do elemento que está gerando esse campo, a gente tem um fenômeno que a gente conhece como indutância mútua, certo? Então, uma corrente que está passando no indutor em determinado ponto do circuito está afetando, está induzindo uma tensão num outro indutor, certo? Na outra parte do circuito. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de acoplamento magnético, e esse acoplamento magnético é caracterizado por uma indutância, o parâmetro que a gente conhece como indutância mútua. Então, a gente discutiu, viu onde é que isso aparece, né? Viu que a caracterização, como é que a gente determina as equações do circuito a partir dessa indutância mútua, e em particular a gente viu as convenções. A gente precisa adotar uma nova convenção, né, para estabelecer sinais de tensão baseado na configuração das correntes que a gente tem no circuito, as correntes que estão passando por esses indutores. Então, as referências de corrente que a gente adota para esses indutores vão determinar as polaridades das tensões induzidas, e essas polaridades são relacionadas com essas referências de corrente, sentido de referência de corrente, pela convenção do ponto, certo? Então, a gente viu que essa convenção é uma informação extra, certo? Que entra no problema. Então, nessa convenção não tem nada a ver com as outras convenções que a gente já viu. Então, não tem a ver com os sinais que você convenciona para a lei de Kirchhoff, nem tampouco com o sinal da convenção passiva, certo? Então, é uma informação extra que agora vai aparecer, e quando você estiver trabalhando com circuitos magneticamente acoplados, você vai ter que fazer uso dessa convenção para poder escrever corretamente as equações que descrevem o comportamento daquele circuito, certo? Então, essa convenção do ponto, ela, pelo fato dela ser muito, vamos dizer assim, ser mais uma informação que você tem que levar em conta, né, dentro do conjunto de regrinhas aí de convenção, que você já tende a confundir bastante, certo? É o principal ponto de confusão quando vocês estão trabalhando com esses circuitos. Então, os alunos geralmente têm uma dificuldade grande em escrever as equações quando você tem circuitos magneticamente acoplados, indutância mútua, porque essa convenção do ponto, vocês tendem a misturar com as outras convenções que você já tem, certo? E, em particular, essa mistura vem do fato de que vocês esquecem, né, que essa convenção é uma informação a mais, certo?
que você tem para trabalhar e ela não está relacionada a o que você já tem anteriormente. Então, ela é apenas uma informação a mais que você tem que utilizar, né, na escrita das equações do circuito. Bom, então a gente falou também sobre quais são os tipos de equação que você obtém, né, para essa tensão induzida por uma indutância mútua, certo? Então a gente viu lá que tinha dois casos, dependendo das configurações que a gente adota lá para referência da corrente e a convenção do ponto, a gente chegaria lá em algumas situações que você poderia ter o sinal da tensão induzida, né, mudando, dependendo da configuração que você escolhe. Então, hoje a gente vai ainda rever um pouquinho disso e vai discutir mais em detalhes, né, como é que a gente chega, como é que essa convenção do ponto é estabelecida para um dado conjunto, né, uma dada configuração de bobinas, assim, de indutores que você tenha no seu circuito. Então, hoje a gente fala exatamente disso, né, vai falar sobre como é que se determina essa localização dos pontos, da conversão do ponto, e a gente vai falar sobre a energia que é acumulada, né, quando você tem acoplamento magnético. Então, como vocês sabem, né, um indutor que está sendo percorrido por uma corrente, ele está gerando um campo magnético, esse campo magnético está acumulando uma certa quantidade de energia, a gente viu como calcular essa quantidade de energia que está armazenada nesse campo magnético. E aí, como a gente agora está trabalhando com o conceito de indutância mútua, entra agora o problema, né? Aparece o problema, né? Qual seria a energia acumulada nesse campo, se agora esse campo ele tem uma componente que é compartilhada entre dois indutores diferentes, certo? Dois ou mais indutores diferentes. Então, entra aí na história, né? Como é que eu calculo essa energia, uma vez que eu tenho acoplamento magnético. A gente vai ver isso aqui. E a última parte da aula de hoje vai ser sobre associações, né? Então, quando você tem elementos indutores em série, né? E em paralelo, a gente pode, vamos dizer assim, associar esses elementos a elementos equivalentes, e essas associações vão na mesma linha do que a gente viu para associações de resistores, né? Então, a gente está buscando um elemento equivalente que vai, para aquele circuito em particular, vai ter as mesmas características ou vai induzir ou vai gerar o mesmo comportamento no circuito que o comportamento do conjunto de elementos que você tem lá, né, associados em série ou em paralelo. Então, aqui é o mesmo problema de pegar uma associação de N elementos que estejam em série ou em paralelo e determinar um único elemento que tem aquelas mesmas características daquela associação. A gente vai ver isso aqui. Esse assunto continua sendo o capítulo 6 do nosso livro texto. Bom, então só relembrando, né, o que a gente viu na última aula, certo? Então, quando a gente tem dois elementos indutores que exibem um acoplamento magnético, né, via uma indutância mútua aqui indicada por esse parâmetro M, no circuito elétrico, o que acontece aqui se a gente, por exemplo, pega esse indutor 1 aqui, né, tem uma corrente 1 passando por ele, essa corrente 1 vai autoinduzir, né, uma tensão aqui nos terminais do indutor 1, mas essa corrente aqui, por meio desse acoplamento magnético, ela também vai induzir um certo valor de tensão desse lado aqui, certo? No indutor 2, por conta das linhas de campo que são compartilhadas aí entre esses dois indutores. Então, além de induzir uma tensão no próprio elemento por onde ela está passando, ela vai induzir uma tensão num elemento que está distante, né, ao qual ela não tem nenhum contato, exceto via esse acoplamento magnético aqui. Então, isso tanto ocorre do ponto de vista dos terminais da corrente 1, passando aqui, e uma tensão induzida que vai aparecer aqui nos terminais do indutor 2, como também ocorre, né, com relação à corrente 2, que está passando aqui, e
o acoplamento magnético gerando uma tensão, que vai gerar uma tensão induzida nesses terminais do indutor 1 da mesma maneira, certo? Então, da mesma forma que essa corrente 1 induz, vai poder induzir uma tensão nos terminais do indutor 2, essa corrente 2 vai induzir também uma tensão nos terminais do indutor 1, certo? Então, aí o que é que acontece? A tensão líquida, né, a tensão resultante nos terminais do indutor 1, ela vai ter duas componentes, uma devido à indutância própria desse indutor, a gente marca pela letra L, né, caso aqui a indutância está indicada pela essa variável L1. Então, veja que essa componente aqui da tensão depende da variação da corrente 1, mas tem um termo aqui que aparece, proporcional à indutância mútua e proporcional à variação da corrente 2, certo? E aí esse termo é a tensão induzida pela corrente 2 via a indutância mútua, certo? Então, essa combinação dessas duas tensões me dá a tensão resultante, né, nos terminais desse indutor aqui. Veja que os sinais aqui, o sinal com que essa grandeza aqui vai aparecer vai depender, né, do arranjo, né? A gente viu que depende da convenção do ponto, certo? Porque a polaridade dessas tensões aqui, a relação entre as polaridades dessas tensões vai depender da convenção do ponto, e aí, quando eu escrevo a lei de Kirchhoff das tensões, eu tenho ou um sinal de mais ou um sinal de menos, dependendo de como essa convenção do ponto está, dependendo da informação que eu vou obter da convenção do ponto, certo? Então, tanto para V1 como para V2, aqui do lado, né, você tem dois componentes, e um componente dependendo da indutância mútua, certo? Essa equação, da forma que está aqui, a gente pode colocar na forma matricial, né? Então, colocar dos dois lados aqui as tensões, as indutâncias aqui numa matriz, e as derivadas das correntes, né, num outro vetor aqui, pode representar isso aí dessa maneira. Então, só lembrando, né, o que a gente tinha lá da regra do ponto, da convenção do ponto. Então, a convenção do ponto, ela diz explicitamente que se a gente quer observar, né, vamos dizer, eu quero observar a tensão induzida pela indutância mútua, a tensão induzida por essa corrente 1, certo? Nesse indutor aqui, 2, certo? E eu quero determinar a polaridade dessa tensão induzida aqui, certo? Então, o que a convenção do ponto diz é, bom, eu adotei uma referência de corrente para esse lado aqui, para essa corrente 1, e aí tem a convenção do ponto indica, né, que um desses terminais aqui vai estar marcado por um ponto. Se a minha referência de corrente que eu adotei para esse indutor L1, se a corrente está entrando no elemento pelo terminal assinalado por um ponto, significa dizer que a polaridade da tensão induzida desse lado aqui, né, tem a tensão induzida tem uma polaridade positiva no terminal assinalado por um ponto, certo? Então, aqui, se eu for seguir a convenção do ponto, né, desse terminal do lado aqui, do lado direito aqui, eu vou ter que assinalar uma polaridade dessa forma aqui, para a minha tensão induzida. Veja que essa polaridade da tensão induzida aqui só depende da referência dessa corrente e da orientação onde é que está o ponto aqui desse lado, certo? E onde é que está o ponto aqui desse lado. Então, eu apenas sei que se essa corrente vai entrando no terminal assinalado por um ponto, eu tenho que colocar uma polaridade positiva aqui no terminal assinalado por um ponto do outro lado. Se essa corrente aqui estiver saindo pelo terminal assinalado por um ponto, pelo ponto, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, vou colocar aqui, se eu tivesse essa corrente, ao invés de estar nessa direção, estando nessa direção aqui, né? Se isso aqui fosse 1, o que é que aconteceria? Eu teria essa corrente entrando por esse terminal aqui e saindo por esse terminal aqui, certo? Essa é a referência que eu escolhi. Se isso aqui for o caso, então agora, pela convenção do ponto, o que eu tenho que fazer é assinalar
um sinal negativo, certo? Ao terminal assinalado por um ponto aqui. Então, essa polaridade aqui, agora ela vira negativa. Veja que, de novo, essa polaridade aqui só depende da referência, do sentido de referência que eu adotei para a corrente aqui, onde que está o ponto nesse diagrama aqui, nesse indutor 1, e onde é que está o ponto nesse indutor 2, né? Nada mais. Eu não estou falando aqui de convenção passiva, eu não estou observando o sentido que eu adotei para a corrente aqui, tanto faz, certo? O sentido da indutância própria, né, que aqui V2, essa polaridade que eu coloquei V2, está associada ao sentido da indutância própria, que também não faz a mínima diferença. Essa polaridade aqui só depende dessa conversão do ponto, certo? Então, quando eu vou escrever as equações, dependendo das referências de corrente que eu assumo e da configuração dos pontos aqui, né, vai aparecer um termo de indutância mútua, mas pode aparecer um sinal de mais e um sinal de menos, né, dependendo se essas duas polaridades, né, se a polaridade da indutância mútua está de acordo com a polaridade da indutância própria, certo? Ou seja, se a tensão induzida por I2 aqui, né, se a polaridade que eu adotei como referência para a tensão induzida por I2 pela indutância própria tiver no mesmo sentido de referência da tensão induzida pela indutância mútua, então vão ser dois sinais iguais, né? Então, por exemplo, mais e mais, certo? Caso contrário, né, caso essa indutância mútua esteja com a polaridade invertida com relação à tensão induzida pela indutância própria aqui, então eu vou ter dois sinais diferentes, né? Por exemplo, mais e menos, certo? Então, essa convenção do ponto, ela é, vamos dizer assim, importante e determinante aí para vocês escreverem corretamente, né, essas equações aqui das quedas de tensões que você vai obter, né, ao aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, quando você passa por um elemento que tem acoplamento magnético, certo? Com outro elemento do circuito. Bom, então, a gente reviu aí a convenção do ponto. Falta agora falar, né, de onde é que essa convenção aparece, né? Então, eu comentei na aula passada que essa configuração da convenção do ponto, ela vai aparecer, né, quando você vai estabelecer essa convenção do ponto ao observar, né, o comportamento dos campos e dos fluxos magnéticos, né, nos dois enrolamentos que você tem, né, se você está observando o acoplamento magnético entre dois indutores do circuito. Então, a forma com que esses enrolamentos estão expostos no espaço, né, a forma com que a corrente está percorrendo essas bobinas, vamos dizer assim, vai determinar a direção do campo, né, do campo magnético que elas estão gerando, que elas estão induzindo, e aí a relação da direção desse campo, da direção e do sentido desse campo em um indutor com a direção e o sentido do mesmo campo, né, do campo magnético no outro indutor, vai determinar, né, como é que eu estabeleço essa convenção do ponto, certo? Então, tem uma forma da gente fazer, né, estabelecer, uma vez que você tem os indutores lá físicos, né, no circuito, você tem duas bobinas no seu circuito lá, e você sabe como é que elas estão, vamos dizer assim, enroladas, né, dispostas no espaço, como é que você determina esses pontos, né, para escrever corretamente as equações. Bom, então, primeira coisa aqui, né, uma vez que você tenha dois indutores, como esses representados aqui, então veja aqui que eu tenho um indutor do lado esquerdo, esse indutor aqui do lado esquerdo, a corrente está entrando nesses terminais aqui, né, se você imaginar, esse aqui seria um corte, né, transversal, então aqui
a corrente está entrando nesses terminais assinalados por esse X e está saindo por esses terminais assinalados por esse ponto aqui, certo? Ela está fazendo esse percurso aqui, né? E aí, pela regra da mão direita, né, as linhas de campo, elas vão estar orientadas nessa direção aqui, né? Então, ela tem esse sentido aqui, o campo magnético, ela vai ter esse sentido aqui, certo? Então, no interior do indutor, as linhas de campo estão orientadas, né, de cima para baixo. Isso aqui você vê pela regra, aplicando a regra da mão direita lá, que vocês viram em Física 3 e alguns de vocês já viram ou estão vendo agora em eletromagnetismo. Do outro lado aqui, o indutor do lado direito, a gente tem a seguinte orientação, né? O campo, a corrente entra nesses terminais assinalados com um X, né? E sai aqui nesses terminais assinalados com um ponto. Então, aqui a gente tem, né, o seguinte sentido, né? A corrente está vindo, subindo aqui, né? E fazendo esse percurso, né? Indicado aqui pela seta. Regra da mão direita nesse indutor aqui, as linhas de campo vão estar orientadas, né? Agora de baixo para cima, né? O sentido do campo está de baixo para cima, se vocês utilizam a regra da mão direita para determinar, né, a direção do vetor do campo magnético. Bom, então, veja que aqui a gente tem duas configurações distintas, né? Aqui o campo está orientado de baixo para cima, aqui está de cima para baixo, né? Eu poderia ter os dois casos, né? Os dois campos orientados da mesma maneira, né? Depende aí só apenas do sentido de como essa corrente está percorrendo, né? O sentido que essa corrente está percorrendo aqui no indutor, na bobina. Mas vamos ver esse caso aqui primeiro, certo? Em que você tem esse sentido dessa maneira, né? Essa configuração dessa maneira aí. Então, bom, a primeira coisa que você faz é você pega um desses indutores, no caso aqui, eu vou pegar esse indutor do lado esquerdo, e aí define um sentido de corrente aqui. A gente define essa corrente 1 como sendo o sentido da corrente passando por esse indutor do lado esquerdo, certo? E aí, bom, uma vez que você fez isso aqui, escolheu um dos indutores, escolheu um dos terminais e associou uma corrente, né? Passando um sentido de corrente para um dos terminais aí. Segunda coisa que você faz é, bom, marca um ponto, né? Adiciona um ponto nesse terminal, certo? Então, o segundo passo aí, escolhi o terminal, escolhi o sentido da corrente, agora marca esse ponto aqui como sendo um ponto de referência para mim nesse terminal aí. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar o indutor do lado direito, certo? E escolher um desses terminais e também fazer a mesma coisa, né? Adicionar uma corrente aqui, caso aqui uma corrente, um sentido de referência para a corrente passando nesse indutor, e 2, veja que aqui eu adicionei 1, essa corrente está indicada aqui, né? Então, essa corrente que está descendo aqui, e 2, eu também coloquei, né, no mesmo sentido, para que nessas orientações do campo aqui sejam as orientações que eu estou obtendo ao escolher esses sentidos de correntes aqui, certo? Bom, já eu tenho o meu ponto de referência desse lado aqui, certo? Agora falta determinar, né, onde é que vai aparecer esse ponto do lado direito, certo? Como é que eu faço isso? Uma vez que eu determinei, né, escolhi esse sentido de referência para I1 e esse sentido de referência para I2, agora eu vou observar uma coisa. Eu vou observar como é que esse fluxo, né, como é que esse campo magnético, como é que as direções dos campos magnéticos nesses indutores estão orientadas. Então, aqui eu vejo o seguinte, bom, essas linhas de campo magnético desse indutor 2 aqui, elas estão indo de baixo para cima, certo? Então, se você fizer um movimento natural fora do indutor, elas vão vir de cima para baixo, certo? Porque essas linhas têm que se fechar. E aí, se essas linhas, como essas linhas estão vindo de cima para baixo, né? Se você olhar aqui, esse fluxo magnético, né? Nos dois indutores, né? O fluxo magnético gerado nesse indutor aqui, ao
assim, ao acontecer de alguma dessas linhas passar por aqui, essas linhas vão passar no mesmo sentido, certo? Do campo magnético que está sendo estabelecido por essa corrente 1. Então, esses campos aqui, vamos dizer assim, eles estão sendo gerados com o mesmo sentido, certo? Então, o que isso quer dizer, né? Quando eu tiver linhas desse campo aqui, do indutor 2, passando né, pelo interior desse indutor 1, essa indução aqui está tendendo a aumentar, vamos dizer assim, né, aumentar a intensidade do fluxo aqui dentro, certo? Porque elas estão no mesmo sentido. Então, elas estão se combinando, vamos dizer assim, construtivamente, né? Então, quando isso ocorre, certo? Quando essa configuração aqui gera fluxos que estão se adicionando no mesmo sentido, certo? Então, o que eu tenho que fazer é adicionar um ponto, eu adiciono um ponto, certo? No terminal em que essa corrente 2 está entrando, certo? Então, aqui, veja que eu agora tenho a minha conversão do ponto estabelecida no meu circuito, certo? Para determinar esse ponto aqui, eu preciso saber, né, se, dadas as referências que eu adotei aqui, se esses fluxos estão no mesmo sentido ou não. Se estiverem no mesmo sentido, conversão do ponto diz que eu vou adotar um ponto, né, onde essa corrente 2 aqui está entrando, e aí fim da história. Eu posso agora esquecer como esses enrolamentos aqui estão dispostos no espaço e usar apenas a conversão do ponto para determinar os sinais, certo? Nas equações, dado que eu sei o valor da indutância mútua. Ok? Então, esse é o procedimento básico para você determinar como vai ficar o posicionamento desses pontos, certo? Na conversão do ponto, uma vez que você tem os elementos físicos, né? A direção, você conhece, né, a direção do campo, né, em cada um desses elementos aqui. Bom, vamos para o segundo caso, só lembrando que, né, a direção do fluxo aqui, você determina, né, pela direção do campo de indução magnético aqui, o B, e regra da mão direita, certo? Para determinar essa direção aqui com relação ao sentido da corrente, certo? Passando pela bobina. Bom, aí a gente tem também o segundo caso, né? Então, no primeiro caso a gente viu o caso em que os fluxos se adicionavam, né, então, estavam tinham o mesmo sentido. Vamos ver aqui o segundo caso, né, como é que acontece. Então, de novo, eu vou escolher um dos indutores, vou escolher um dos terminais e colocar um sentido de referência para esse indutor. Então, veja que aqui a referência da corrente 1 continua sendo a mesma no caso anterior. O fluxo continua sendo a mesma coisa, né, de baixo para cima. Mas veja que agora a orientação desse indutor do lado direito mudou, né? Então, aqui eu vou mudar a orientação da corrente e, consequentemente, eu vou mudar a orientação do campo, certo? Então, aqui o campo está de baixo para cima, aqui vai estar está de cima para baixo, e aqui também vai estar de cima para baixo. Então, escolhi meu terminal, escolhi a referência de corrente, certo? Vou associar um ponto a esse terminal. Então, esse aqui é mais um passo aí do processo. E agora, eu vou colocar a referência da corrente no outro indutor. Então, veja que essa corrente aqui está exatamente, né? Essa referência de corrente é exatamente a referência que faz com que essa corrente venha descendo aqui, certo? E gere um campo na direção aqui de cima para baixo. Bom, agora, uma vez que eu tenho tudo isso aqui feito, eu vou observar a configuração dos fluxos, tá? Então, observo aqui, esse fluxo aqui, né, que ele está sendo gerado pelo esse indutor 2, ele está vindo de cima para baixo, e aqui, se eu vejo, né, imagine que essas linhas aqui vão atravessar esse indutor 1 e já é uma indutância mútua,
uma tensão mutuamente induzida, né? O que é que eu consigo observar aqui? É que essas linhas de campo aqui, na verdade, agora elas estão indo, né, contra, né, o sentido desse campo que está sendo estabelecido aqui por essa corrente única. Então, esse fluxo aqui, que está vindo nessa direção, na verdade, ele tá, vamos dizer assim, atuando para reduzir o fluxo líquido, né, no interior aqui, porque eu tenho um fluxo estabelecendo de cima para baixo, e esse fluxo que vai aparecer, né, oriundo desse campo aqui, esse fluxo vai tentar reduzir, né, porque como ele está com sentido oposto, então a tendência que ele tem é reduzir o fluxo líquido nesse indutor aqui, certo? Então, veja que agora os fluxos, né, gerados por essa configuração de bobinas, eles têm sentidos opostos. Então, se isso acontece, né, o que é que a regra diz é que agora o ponto, né, uma vez que eu escolhi essa referência de corrente e vi que os fluxos estão em sentidos opostos, eu tenho que associar o ponto agora ao terminal onde a corrente está saindo, certo? Do outro lado. Então, veja que a posição desses pontos aqui vai ser determinada única e exclusivamente, né, por essa relação aqui, né, dos sentidos dos campos magnéticos que estão sendo utilizados aqui, que estão sendo gerados aqui em cada indutor. Então, novamente, o procedimento escolhe um dos indutores, né, escolhe um sentido de referência para o indutor que você escolheu, associa um ponto, né, ao terminal em que essa corrente aqui está entrando, né, no indutor. Então, isso aqui regra simples. Do outro lado, né, para o outro indutor, associa, né, um sentido de referência para a corrente, e aí observa os sentidos que você definiu, você observa a configuração de campo. Se os fluxos estiverem se adicionando, você vai adicionar um ponto no terminal que a corrente está entrando, certo? Do outro lado. Se esses fluxos não tiverem no mesmo sentido, né, tiverem sentidos opostos, tiverem se subtraindo, né, vamos dizer assim, o que acontece é que você vai ter que associar o ponto no terminal em que a corrente está saindo, certo? Então, essa regrinha aqui é a regrinha que você utiliza, vamos dizer assim, se você tiver o seu circuito, você estiver montando o circuito, tiver uma certa configuração de enrolamentos lá de bobinas, para que você consiga determinar a configuração desses pontos, né, a disposição desses pontos, você vai ter que aplicar esse método, e aí, uma vez determinados esses pontos, você não precisa mais se preocupar em como os enrolamentos estão configurados lá, você vai utilizar apenas a convenção do ponto para determinar o sinal das tensões induzidas pelas indutâncias mútuas, pela indutância mútua, certo? Então, veja que quando você compra um dispositivo, quando você compra um transformador ou alguma coisa que trabalhe com indutâncias mútuas, né, sempre vem no datasheet, né, a especificação dessa convenção do ponto aqui, certo? Então, que terminal vai vir a configuração dos terminais dos indutores e também vai vir uma indicação, certo, da convenção do ponto, porque, obviamente, dependendo do dispositivo que você compra, você não vai poder, né, ter acesso, né, para saber como aquela corrente está enrolada, como aquele indutor está enrolado, certo? De forma que você consiga aplicar esse método aqui para determinar onde é que a conversão do ponto para aquele dispositivo. Então, o fabricante já lhe entrega um datasheet com essa conversão do ponto já feita, né? Então, o fabricante mesmo faz essa caracterização para você, e aí você utiliza a informação do datasheet. Se você não tiver a informação do datasheet, então uma coisa que você pode fazer é um teste experimental, né? Então, levar isso aqui para o laboratório, né? Levar a associação de indutores que você tem para o laboratório e fazer um teste lá.
Vocês vão ver no livro, né? Não vou entrar em detalhes, que está um pouco fora do escopo desse curso, mas você vai ver lá no livro, tem uma descrição breve, né? Um parágrafo de como você pode fazer esse teste, certo? Para determinar, né, no laboratório, vamos dizer assim, para você determinar o posicionamento desses pontos aqui também, certo? Mas também é uma forma indireta de observar, né, o sentido desses fluxos aqui que são gerados no indutor 1 e no indutor 2. Ok? Então, bom, como eu disse, é mais uma regrinha aqui que entra no conjunto de regras que você tem aí, que vocês têm aí, e isso aqui em particular tende a confundir as mentes de vocês aí quando vocês estão resolvendo os exercícios, certo? Então, remédio para, vamos dizer assim, para vocês escaparem, né, dos enganos que ocorrem, né, quando vocês estão aplicando, dos equívocos que ocorrem quando vocês estão aplicando essa regra, que é prática, né? Então, fazer alguns exercícios que utilizam esse conceito aqui, e aí vocês vão ficar mais seguros, né, de como trabalhar com essa nova convenção aí, ok? Alguém tem alguma pergunta particular sobre? Não? Então, vamos dar continuidade aqui, então. Então, a última coisa que eu gostaria de falar sobre essa parte de indutância mútua é que às vezes, o parâmetro de indutância mútua vai ser especificado por um parâmetro que a gente chama de coeficiente de acoplamento, certo? Então, é interessante que vocês saibam como é que esse coeficiente de acoplamento aparece. Então, a gente viu na aula anterior que, né, a indutância própria, né, que a gente define por esse parâmetro L do indutor, é proporcional ao número de voltas, né, que essas espiras têm, que essas bobinas têm, e a permeância magnética do meio, né, que a gente discutiu isso aqui também, né, você pode ter um material que tem uma permeância magnética maior, e aí, dependendo por onde essas agentes de campo estão passando, você tem uma determinada permeância. Então, né, para dois indutores distintos, né, a gente tem essas relações aqui que vão nos dar as distâncias próprias de cada um desses indutores. Então, se vocês lembrarem, né, essa permeância aqui a gente dividiu em duas, né, então aqui a gente está pegando o caso em que você está colocando uma corrente aqui desse lado, então gerando um campo desse lado e algumas linhas passam por esse indutor 2 aqui, mas, né, a indutância gerada aqui nesse indutor 1, ela vai depender, né, do número de voltas nesse indutor e dessas duas permeâncias aqui, né, uma permeância dessas linhas aqui que ficam restritas a essa área aqui, então linhas que não são compartilhadas com o outro indutor, né, então a gente chama essa permeância aqui de 1, certo? Então veja que essas linhas aqui passam pelo ar, nesse caso aqui, né, passam pelo ar e passam por esse elemento aqui que está no interior do indutor, então elas têm uma certa característica, essa região tem uma certa permeância. E tem linhas que são compartilhadas aqui, né, totalmente no interior do material, e esse material tem uma certa permeância que é diferente dessa permeância aqui, né. Então a gente tem essas duas permeâncias aqui somadas, vão me dar, né, a permeância assim, total das linhas que estão passando aqui dessa região no interior do, do indutor 1. Mesma coisa para o indutor 2, né? Então, se você conecta essa fonte corrente aqui desse lado, você inverte a situação, né? Então, você vai ter um campo gerado localmente em campos e linhas de campo que vão ser compartilhadas. Então, a permeância do campo gerado localmente, essa P22 aqui, e essa permeância do campo compartilhado, essa P12 aqui, esse parâmetro. Então, isso que a gente discutiu na aula passada, mais uma revisão aí para vocês.
Então, a gente pode fazer uma manipulação, certo, algébrica aqui nessas equações. Eu posso, por exemplo, multiplicar dois lados dessas equações aqui, né? E aí eu posso manipular essas expressões, certo? De forma que eu isole essa fração aqui, certo? Então, eu posso isolar essa expressão aqui, né, em termos de fatores, certo? Mas esses fatores têm uma fração específica. Essa fração específica é essa fração aqui, né, da permeância do campo que é apenas local, dividido pela permeância do campo que é compartilhado, das linhas de campo que são compartilhadas, certo? Então, isso aqui fica como sendo, né, a fração do campo local que eu tenho dividido pela fração do campo que é compartilhado. Em evidência, vai ficar esse valor da permeância 2,1 e aqui da permeância 1,2, né, que é a permeância desse meio compartilhado. E aí daqui a gente pode obter, né, a gente obtém a seguinte simplificação, se a gente admite que esse meio aqui é um meio linear, né? Então a gente viu na aula passada que se esse meio é linear, né, então essas linhas que são compartilhadas aqui, né, tanto do indutor 1, tanto do indutor 1 com relação ao indutor 2, como do indutor 2 para o indutor 1, elas passam pela mesma região do espaço, vamos dizer assim, então elas têm a mesma permeância, certo? Então, essa permeância 1,2 é igual à permeância 2,1, certo? A gente chama de PM, né, que seria, no caso de você ter um sistema linear. E aí, a permeância M é o que vai definir, né, a minha indutância mútua, certo? Então, a indutância mútua, a gente viu que ela é definida por essa expressão aqui, né? O produto do número de enrolamentos do indutor 1 com o número de enrolamentos do indutor 2, então N1 e N2, aqui, multiplicado por essa permeância que a gente considera como sendo a mesma para os dois casos. Bom, então daqui a gente consegue simplificar essa expressão aqui, certo? Então veja que aqui eu tenho N1, N2 ao quadrado, P1, P2 vai virar PM, certo? Então PM vezes PM vai dar PM ao quadrado. Então eu fico com esse termo aqui ao quadrado, certo? E esses termos aqui agora ficam também, e continuam em evidência, certo? Veja que eu já substituí esses valores de P1,2 e P2,1 pelo valor de PM, certo? Para deixar a expressão mais simples. Bom, agora eu posso, né, substituir isso aqui pelo parâmetro de indutância, certo? Então, esse parâmetro de indutância vai aparecer aqui, simplesmente como sendo o resultado desse produto aqui. Então, vai aparecer a indutância ao quadrado aqui. E aí, agora eu tenho uma expressão que me dá uma relação entre indutância própria, indutância mútua, e essa relação entre permeâncias aqui, certo? Esses fatores, essas frações que dependem das permeâncias. Veja que eu posso isolar veja que eu posso isolar aqui esse valor da indutância mútua do lado esquerdo, certo? Então, passo isso aqui dividindo e tiro a raiz quadrada. São todos os valores positivos aqui, então não tem problema nenhum, vai me dar um valor real sem problemas. Então, eu fico com essa expressão aqui, certo? Para definir a indutância mútua. Então, a indutância mútua, dependendo da indutância do produto das indutâncias próprias, e essas relações aqui entre permeâncias. E aqui, por último, o que eu faço, né, eu vou pegar esse termo aqui, né, e chamar especificamente, né, definir um parâmetro específico para representar esse termo todo, certo? Então, esse termo todo aqui, né, eu vou chamar de 1 sobre esse parâmetro k ao quadrado, certo? Então, 1 sobre k ao quadrado, eu vou dizer agora que equivale a esse termo aqui, certo? E aí, se eu substituir isso aqui por 1 sobre k ao quadrado, a expressão que eu obtenho, né, é essa expressão aqui, certo? Então, a indutância mútua
como sendo proporcional a esse parâmetro K, certo? E raiz quadrada do produto dessas indutâncias próprias, ok? Então, esse parâmetro K, definido dessa maneira aqui, é o que a gente chama de coeficiente de acoplamento, certo? Entre esses dois indutores. Então, esse coeficiente de acoplamento simplesmente diz, né, qual é o percentual de linhas de campo que são compartilhadas entre esses dois indutores comparado ao percentual a fração de linhas de campo que não é compartilhado, certo? Então, veja que P11 aqui é a permeância das linhas que apenas são geradas aqui no indutor 1 e ficam restritas dessa área aqui, elas não são compartilhadas, e PM são linhas compartilhadas, né? Então, veja que, né, se todas as linhas são compartilhadas, vamos dizer assim, né? Se isso aqui é zero, isso aqui é zero, esse produto aqui dá 1, e esse fator K é 1, certo? Então, você tem essa indutância mútua como sendo a raiz quadrada de L1 e L2. Nesse caso, todas as linhas de campo geradas aqui são compartilhadas entre os dois indutores, certo? Se você não tiver nenhuma linha compartilhada, né, entre esses dois indutores, significa dizer que não tem acoplamento magnético, certo? Então, se não tem nenhuma linha compartilhada, então essa permeância M aqui seria zero, né? Então, zero aqui, qualquer coisa dividido por zero, né, vai dar infinito, aqui vai dar infinito, né? Então, 1 sobre K ao quadrado é infinito, significa que K é zero, tá? Para isso aqui ser infinito, K teria que tender a zero. Então, o que acontece é que, se não tem acoplamento magnético, né, K vai ser zero, significa dizer que a indutância mútua vai ser zero, né? Então, só existem linhas locais, né? Não existem linhas compartilhadas aqui entre esses dois indutores. Então, esse coeficiente de acoplamento é sempre, esse valor de K é sempre um valor entre 0 e 1. 0 significa que não tem nenhuma linha de campo sendo compartilhada entre esses indutores, e 1 significa que todas as linhas de campo são compartilhadas entre os dois, certo? Não tem nenhuma linha que fica localmente, né, em nenhum desses indutores. Todas elas estão passando aqui, né, sendo compartilhadas entre esses dois. E aí esse fator de acoplamento dá meio que uma medida entre a eficiência de acoplamento, né, magnético entre esses dois elementos. Então, uma forma de você caracterizar, vamos dizer assim, dois indutores que têm um certo acoplamento magnético é fornecer o valor das indutâncias próprias deles, né, e fornecer o fator de acoplamento. Então, tem um indutor aqui com 1 Henry, um com 2 Henrys, e esse indutor tem um fator de acoplamento de 0,5, certo? Se esse fator de acoplamento é 0,5, então, por esses valores de indutância e esse fator de acoplamento, eu consigo calcular quem é a indutância mútua. Esse arranjo aí, a partir dessa informação, certo? Então, alguns problemas que vocês vão se deparar aí no livro, você tem a especificação desses parâmetros de indutância, esse fator de acoplamento, e aí o problema vai pedir, né, para você utilizar essa informação para determinar assim, as equações, incluindo o parâmetro de indutância mútua. Então, o parâmetro de indutância mútua vai ser determinado por essas duas informações de coeficiente de acoplamento e indutâncias próprias. Ok? Então, esse parâmetro de acoplamento é interessante porque ele é uma medida, né, de quão bom é esse acoplamento magnético aqui. Então, veja que quanto maior for ele, né, e o máximo valor que ele vai alcançar é 1, significa dizer que quanto maior for esse acoplamento, mais linhas de campo são compartilhadas aqui. Quando ele chegar ao valor máximo, significa que todas as linhas de campo geradas no indutor aqui são compartilhadas com outro indutor, certo? E vice-versa. Se esse acoplamento for zero, você não tem nenhuma linha de campo sendo compartilhada e, por definição, né, se não tem nenhuma linha de campo sendo compartilhada entre os dois indutores, a indutância mútua não existe, né? É zero, que é o que essa expressão aqui lhe diz. Então, ela tem um significado físico interessante, né, essa expressão aqui.
Bom, alguma dúvida com relação a isso aqui? Então, veja que aqui é basicamente um rearranjo das equações que a gente viu na aula anterior, para obter uma expressão, né, em função de um fator, e esse fator tem um certo significado físico interessante aqui para a gente, né? E também pode ser que sindutância mútua venha parametrizada, né, por meio desse fator. Então, é importante que vocês entendam aí o que é e como trabalhar com ele. Ok? Alguma dúvida, alguma questão sobre isso aqui? Bom, pessoal, vamos dar uma pausa aí de 5 minutinhos, certo? Então, já são praticamente 11 horas, então 11h05 a gente volta aí e continua no restante da aula. Dá uma pausa aí para tomar uma água.
Bom, pessoal, vamos voltar aqui, então. Então, como eu falei no início da aula, né, nós vamos falar hoje sobre a questão do cálculo da energia que é acumulada no campo, nos campos magnéticos, quando você tem acoplamento entre indutores, certo? Então, você tem, quando você tiver indutores acoplados magneticamente, como é que a gente faz o cálculo, né, da energia que está acumulada naquele campo, foi acumulada naquele campo ali. Então, assim, o conceito básico que a gente utiliza para fazer essa análise, certo? É o fato de que, né, a energia armazenada num campo magnético, certo? Vai depender da intensidade daquele campo, né? Da intensidade com que aquele campo, né, exibe. Essa intensidade do campo magnético, por sua vez, ela depende exclusivamente, unicamente, né? Claro, vai depender da configuração dos indutores, etc. Mas vai depender da intensidade das correntes, certo? Passando por cada indutor. Então, uma vez que você tem uma configuração de indutores acoplados magneticamente, quem vai dizer, né, qual é a intensidade do campo gerado por aquele arranjo de indutores é a corrente, são as correntes que estão passando por eles, e, consequentemente, a energia armazenada no campo magnético também vai ser definida por esses valores de corrente. Então, veja que, independentemente de como as correntes desses indutores chegam aos valores que elas, vamos dizer assim, exibem, né, para gerar um dado campo, a energia armazenada naquele campo ali vai ser a mesma, certo? Então, por exemplo, não interessa como a corrente 1 chegou no valor dela ou como a corrente 2 chegou no valor dela, certo? O valor da energia acumulada no campo vai depender apenas desse valor final dessas correntes, certo? Então, essa estratégia a gente vai utilizar para entender como a gente faz o cálculo da energia acumulada num circuito com acoplamento magnético. Então, imagina aqui a seguinte situação, né? A gente tem essa configuração aqui de motores, certo? Tem essa configuração de acoplamento magnético aqui, com essa indutância mútua, e aí a gente tem essa conversão do ponto aqui, né? Então, corrente entrando terminal assinalado por um ponto, significa que a polaridade aqui da intenção induzida vai ser positiva, certo? Desse terminal aqui assinalado por esse ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente assume que I2 é sempre zero, certo? E que a gente tem uma variação aqui de 1, certo? Essa corrente 1 começa em zero e chega aqui esse valor em 1 maiúsculo, certo? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro cenário que a gente vai avaliar. A gente mantém essa corrente 2 nula e faz essa corrente 1 variar de zero até o valor final dela, vamos dizer assim. Então, se a gente escreve a expressão para a potência, né, para esses dois lados aqui, de acordo com as referências que a gente adotou, então a gente, para a corrente I1, né, a gente tem essa expressão da potência, veja que conversão passiva, corrente na direção da queda da tensão, sinal positivo, nos dois casos aqui, e aí a gente escreve essa expressão da potência, né, para os dois, né, vamos dizer assim, para esse circuito completo. Só que a gente sabe, né, que a gente está supondo que essa corrente 2 é sempre zero, certo? Então, o único termo que vai importar nesse primeiro momento vai ser esse termo aqui para a gente. Então, aqui, a potência vai se resumir a essa expressão aqui, porque a gente está assumindo que essa corrente 2, nesse momento, agora é zero, certo? Então, a gente não vai se preocupar com ela agora. Então, veja que a expressão, né, para calcular a potência da, a potência nessa situação aqui, né, quando eu vario I1 de 0 até o valor máximo dela, I1, o valor final, a gente pode reescrever essa expressão da potência substituindo o valor da tensão, certo? Pela tensão induzida. Veja que aqui eu só tenho I1 variando, certo? Então, I2 não está variando, I2 é sempre zero. Se I2 é sempre zero, não tem nenhuma tensão induzida pela indutância mútua desse lado aqui, certo? Então, nessa expressão aqui, só entra a indutância própria, certo? Desse indutor I1 na história, certo?
Então, daqui, a gente faz aquele procedimento para obter, né, a potência em função da energia, certo? Derivada da energia no tempo. E aí, por essa equação diferencial aqui, a gente obtém, né, essa equação diferencial em termos de energia e diferencial de energia e diferencial de corrente. Então, isso aqui é a equação separável, né? A gente pode integrar, e aí a gente já viu que se a gente integrar isso aqui, a gente obtém, né, que essa energia acumulada nesse primeiro momento, certo? Nesse primeiro momento em que eu estou mantendo essa corrente 2 como zero, e variando em 1, de zero até o valor final dela, essa energia acumulada vai ser dada por, acumulada no campo magnético, né? Vai ser dada por isso aqui, 1 meio de L1 e 1 ao quadrado. Ok? Bom, então, isso aqui é o primeiro termo. Então, a segunda situação agora, que eu vou investigar, é, bom, eu variei I1 até o valor final dela, certo? Obtive isso aqui de energia acumulada no campo. Agora eu vou pegar I2, que está em zero, né? E vou variar I2 de zero até o valor final dela. E aí eu vou ver qual é a segunda parcela de energia que vai ser acumulada nesse campo. A energia total, né, acumulada, vai ser a soma, né, da energia que eu obtive aqui, mais a energia que eu vou obter nesse segundo momento, certo? Então, vamos ver aqui como a gente faz. Bom, no segundo momento, essa corrente 1 vai ficar fixa, né, no valor de 1, e aí eu vou fazer I2 variar de zero até o valor final dela, I2. Então, ao final desse processo, eu vou ter o indutor I1 sendo percorrido pela corrente 1 final, o valor final dela. O indutor 2 vai estar sendo percorrido pela corrente 2 com o valor final dela, certo? E aí, nesse instante final, eu vou poder calcular a energia total, né, acumulada nesses dois indutores com acoplamento magnético. Então, no campo que está sendo gerado e compartilhado por esses dois indutores aí. Como é que eu faço isso? Bom, de novo eu vou escrever a expressão da potência, né? Potência desse lado aqui e a potência desse lado aqui, desse elemento aqui. E agora, bom, I1 eu mantenho constante, então I1 vai aparecer aqui como sendo esse valor de I1 maiúsculo. E I2 é a variável que eu vou variar de zero até esse valor de I2, certo? Então, já substitui aqui, certo? Então, I1 constante e I2 continua a mesma coisa, porque é a variável que eu vou integrar. Bom, questão é, bom, agora eu tenho essa corrente 1 constante, certo? Se a corrente 1 é constante, nesse caso aqui, então a indutância própria, você não tem variação de 1, né? Então não existe tensão induzida pela indutância própria. A única tensão que vai aparecer aqui, certo? Vai ser a tensão induzida pela variação dessa corrente 2, que é a tensão gerada pela indutância mútua. Veja que eu, pela convenção do ponto, certo? Essa tensão está no mesmo sentido tem a mesma polaridade que essa indicada aqui na figura, certo? Então, aqui eu fico com essa expressão aqui, I1, que é a corrente que está passando aqui, que eu estou assumindo que é constante, multiplicado pela tensão induzida pela corrente 2 aqui, certo? Então, isso aqui é o que vai aparecer diferente nesse estágio, e o segundo termo continua sendo a mesma coisa, né? Então, I2, né, multiplicado pela variação da corrente 2, fez a indutância, isso aqui é a tensão induzida pela indutância própria desse lado aqui. Veja que I1 não está variando aqui, se I1 não está variando aqui, não tem tensão induzida por I1 nesse terminal aqui, certo? Então, I2 varia, induz uma tensão via indutância mútua nesse terminal aqui, mas I1 não está variando, então não tem tensão induzida via indutância mútua desse lado aqui. Por isso que esse termo aqui, ele só tem L2, ele não tem M, certo? Bom, aí agora o que a gente tem que fazer? De novo, resolver essa equação, certo? Então, a gente tem essa potência, agora a gente vai entender aqui como sendo a derivada de uma energia índice 2, né, no tempo, e aí desse lado aqui a gente vai poder colocar em evidência essa derivada da corrente 2 com relação ao tempo, né, e vai ficar esses dois termos aqui,
esses termos aqui, essa soma desses dois termos aqui, multiplicando a derivada. Novamente, para a gente resolver isso aí, a gente multiplica por uma diferencial de tempo dos dois lados da equação e obtém diferencial de energia em função de diferencial de corrente, certo? Então, aqui, de novo, a gente tem uma equação que é separável, certo? Então, a gente pode integrar. A gente pode integrar aqui dos dois lados. Então, aqui a gente integra, né, de 0 até o valor final W2, e aqui a gente vai integrar de 0 até o valor I2, né, I2 final. Integrando, veja que esses dois termos aqui não dependem de I2, então isso aqui só vai me dar a integral dessa diferencial aqui, que é o valor final menos o valor inicial. Então, o valor final I2, o valor inicial é 0, então fica só N1 vezes I2, né? Depois que eu integrar isso aqui. E essa integral aqui é a mesma integral que a gente viu antes, certo? Então, 1 meio de L2 de 2 ao quadrado, certo? Então, nesse segundo momento, em que eu fixei essa corrente 1, varia a corrente 2 de 0 até I2, né? Ao invés de aparecer esse termo aqui apenas, né, da indutância própria, na verdade, apareceu uma contribuição extra de energia armazenada no campo. Essa contribuição extra apareceu devido à indutância mútua, certo? Então, no final das contas, né, no primeiro momento eu gastei W1, então W1 foi a energia armazenada no campo, e nesse segundo momento aqui eu tenho uma energia W2 que foi também armazenada no campo magnético. Então, no total, né, se a gente calcula a energia líquida que foi armazenada nesse campo aí, é a soma dessas duas energias. Então, essa soma aí, né, vai me dar o seguinte: eu sei que W1 foi isso aqui, né, e W2, né, é uma expressão parecida, só que com o termo aqui que considerou a contribuição na indutância mútua. Então, daqui, né, eu tenho essa expressão para a energia total acumulada no campo magnético, certo? Então, tem uma contribuição da indutância própria do indutor 1, contribuição da indutância própria do indutor 2 e uma contribuição da indutância mútua do acoplamento magnético entre esses dois indutores. Veja que, no caso geral, certo? Veja que aqui a gente obteve um sinal positivo para essa energia aqui, mas no caso geral, esse sinal pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? Então, aqui, veja que pela orientação que a gente escolheu aqui, né, e pela configuração desses indutores, a gente tem que essas tensões aqui, né, foram geradas com polaridades, vamos dizer assim, o sentido de referência para a tensão induzida pela indutância própria teve o mesmo sentido de referência da tensão induzida pela indutância mútua, certo? Nos dois casos. Então, isso me dá um sinal positivo. Se por acaso eu tivesse, vamos ver, a corrente, o sentido da corrente nesse lado aqui, sendo o oposto, né? Sendo o oposto do que eu escolhi aqui, então a tensão induzida aqui desse lado seria negativa, certo? E aí esse termo aqui apareceria na expressão com um sinal negativo, certo? Então essa energia aqui, né, no caso geral, esse último termo aqui pode ser positivo ou negativo, dependendo dessa configuração aqui de sentidos de referência para a corrente e a configuração do ponto, certo? Então, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, certo? Quando estiverem fazendo o cálculo de energia acumulada aí nesse caso, porque esse sinal aqui depende das referências que você adotou, inclusive da referência do ponto, né? Então, como obter esse sinal negativo aqui, você pode vir aqui nessa resolução que a gente fez antes, é só nesse caso aqui, nesse slide aqui, né? Se alguma dessas referências aqui tivesse mudado, o que aconteceria é que o valor o sinal desse termo aqui mudaria, né? Então, veja que aqui está positivo, porque pela conversão do ponto, esse é o
a referência que a gente adotou, mas ele pode ser, né, se mudar aqui a referência, o sentido da corrente de um lado aqui, esse sinal aqui também pode mudar. Então, mudou o sinal aqui, o resultado dessa expressão vai ter um menos aqui, e aí você tem a situação oposta, certo? Então, para saber se aqui é um mais ou menos, você também tem que observar a conversão do ponto e a influência dessa conversão nesse cálculo aí. Okay? Mas, né, em resumo, quando você tem acoplamento magnético entre dois indutores, a energia acumulada no campo, né, que é gerado por esses indutores, depende da indutância mútua. Veja que se não tem acoplamento magnético, né, a energia acumulada é a soma da energia dos campos, como é de se esperar, né, como seria de se esperar, gerado por cada indutor, pela indutância própria de cada um. Então, não tem nenhuma alteração, mas com a indutância mútua, né, eu posso ter uma energia a mais acumulada nesse campo, como eu posso ter também uma energia a menos, certo? Uma subtração de energia aí. Isso vai depender da configuração dos enrolamentos, né? Que no caso a gente vê aqui pela conversão do ponto, e o sentido de referência das correntes. Ok? Alguma pergunta sobre isso aqui? Vamos me perguntando aqui. Então, Lucas tem uma pergunta aqui. Então, para a energia nos indutores, o que conta é o valor final da corrente, não o comportamento dela até... Exato. Essa expressão aqui você obteria... essa estratégia que a gente adotou é a estratégia que simplifica as contas, certo? Mas se você quisesse, você poderia adotar uma estratégia diferente, por exemplo, assuma que a corrente 1 sai de zero a meio, sei lá, até o metade do valor dela, depois a corrente 2 sai de zero até metade do valor dela, depois a corrente 1 vai de metade do valor dela até o valor final, e depois a corrente 2 vai de metade do valor dela até o valor final. Então, isso aí daria a mesma expressão, certo? Então, no final da história, a energia só vai depender do estado inicial e do estado final daquele sistema. Não vai depender do percurso, certo? De como aquele sistema chegou naqueles estados ali. Então, só depende dos valores finais iniciais das correntes. Nesse caso aqui, porque a energia está associada à corrente, né? Então, exatamente a sua afirmação aí na pergunta está correta, Lucas. Então, essa escolha que a gente fez para derivar aqui é a escolha mais simples, né? Que aí simplifica as contas. Num dos cálculos, uma corrente é toda zero, e no outro cálculo ela é constante. Então, simplifica bastante o trabalho da gente. Mas se tivesse escolhido uma outra estratégia, né, uma outra variação dessas correntes aí, o resultado seria o mesmo. Então, José Endo está perguntando se pode aplicar o mesmo processo para o terceiro indutor acoplado com estes dois indutores já existentes. Sim, o mesmo procedimento é válido, certo? O problema quando você vai ter mais de um acoplamento é que vai crescendo, né, a matriz de acoplamento, quando você tem dois indutores, é uma matriz 2 por 2, né? Se você tiver três indutores, você vai ter uma matriz 3 por 3, e assim vai crescendo, né, com o quadrado aí do número de indutores acoplados. Mas o raciocínio seria o mesmo, certo? Você só teria que resolver mais equações na sequência, certo? Então, quando você tem mais indutores acoplados. Então, a complexidade do problema vai aumentando de tamanho. Então, mas assim, a forma de abordagem do problema é a mesma, certo? Não muda nada, a teoria não vai influenciar absolutamente nada. Você só vai ter mais equação para trabalhar, para resolver. Mais alguma dúvida? Bom, então, a última coisa que a gente vai falar desse tópico de indutores é a questão do cálculo, né, de elementos
equivalentes, né, de associações. Então, quando nós temos indutores, né, elementos indutivos ou indutores associados em série ou em paralelo, em circuitos elétricos, é interessante que a gente, às vezes é interessante que a gente pegue essa associação e simplifique, né? Substitua aquilo ali por um elemento equivalente e do ponto de vista do circuito ao qual aquele elemento está conectado, ele vai ter o mesmo, o circuito vai enxergar o mesmo comportamento, certo? Nada vai mudar. Porém, ao invés de você ter N elementos ali, você vai ter que trabalhar apenas com um. É o que a gente chama de elemento equivalente. Então, aqui a gente tem um exemplo do caso em série, né? Você tem associação em série de N indutores aqui, né? De 1 até N, essa associação está conectada entre dois pontos do circuito aqui, A e B, e eu quero, que eu desejo, certo, é que eu possa obter um indutor equivalente, certo, entre esses mesmos dois pontos, um elemento equivalente, que, ao substituir essa associação por esse elemento aqui, do ponto de vista desses pontos A e B, do circuito conectado aqui, nada vai mudar, certo? Veja que aqui a gente está falando de indutores sem acoplamento magnético, certo? Sem acoplamento magnético. Então, esse raciocínio de associação que a gente está falando aqui é sem acoplamento. Se você tiver acoplamento magnético, vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Também é essa mesma questão da complexidade, né? Você só vai ter mais algumas equações para resolver, mas para a gente começar falando do básico, né? A gente considera indutores que não têm acoplamento magnético entre si. Bom, então como é que a gente obtém essas relações para cálculo do elemento equivalente? Da mesma maneira que a gente fez com os resistores, né? Então aqui a gente faz uso das leis de Kirchhoff, da lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões, certo? Então, para elementos em série, a gente vê a mesma situação que a gente viu com os resistores, né? A corrente passando por esses elementos é sempre a mesma, certo? Então, todas as correntes aqui são iguais a uma corrente I, certo? E a queda de tensão entre esses dois pontos aqui, A e B, é a soma, né? Da queda de tensão em cada um desses elementos aqui. Então, ao substituir isso aqui por isso aqui, eu quero que isso aqui seja verdade, né? Então, eu quero que essa queda de tensão aqui continue sendo a mesma, certo? Daqui para cá. E a corrente, passando de A para B, também tem que ser a mesma. Se isso aqui for verdade, então eu achei meu elemento equivalente. Bom, nesse caso aqui, como é que eu faço, né? Eu vou utilizar primeiro essa lei de Kirchhoff das correntes para obter uma relação entre as derivadas, né? Então, se essas correntes são todas iguais, as derivadas delas com relação ao tempo também tem que ser todas iguais, certo? Então, essa é a primeira relação que eu obtenho, expressão que eu obtenho. E depois, né, eu vou escrever, né, essas quedas de tensão individuais aqui, né, V1, V2 até Vn, como sendo, utilizando a expressão que a gente conhece para um indutor, né, para a indutância própria. Então, cada tensão VK vai ser a indutância própria LK, vezes a derivada da corrente IK no tempo. Então, substituo isso aqui por isso aqui, certo? E aí, agora eu vou utilizar o que eu sei dessas correntes, certo? Então, eu sei que todas as derivadas aqui são iguais, certo? Então, D1, DT. Então, nenhuma dessas derivadas aqui, na verdade, depende de K. Então, eu posso substituir isso aqui por apenas D e DT, né? E essa derivada aí, ela pode sair para fora do somatório, né? Porque ela não depende de K. Então, no somatório, agora eu fico com apenas o somatório dessas indutâncias, certo? Me gerando, né, o valor dessa tensão quando eu multiplico por essa derivada dessa corrente aqui. Então, essa é a primeira equação que eu obtenho aqui da lei de Kirchhoff das tensões, né, substituindo o que eu já sei aqui da lei de Kirchhoff das correntes. Bom, aí eu olho agora para o elemento que eu quero substituir, né, no circuito, eu quero substituir essa associação por esse elemento, né. Então, para esse elemento aqui, eu tenho que ter, obviamente,
V, né, a tensão nos terminais, como sendo a indutância equivalente multiplicada pela derivada da corrente. E agora eu uso o que eu quero, né, a relação que eu quero entre essas duas coisas, que é a tensão não deve mudar e a corrente não deve mudar. Então, essa tensão aqui nessa expressão e essa tensão aqui tem que ser a mesma, e essa derivada da corrente aqui, nessa expressão 1 e nessa expressão 2 também tem que ser a mesma coisa, né? Bom, para essas duas variáveis aqui serem iguais, né? A igualdade que essas duas expressões têm que satisfazer é que esse somatório aqui, né, tem que ser igual à indutância equivalente. Então, aplicando, né, a igualdade entre essas duas expressões aqui, eu vou obter essa expressão aqui, certo? Ou seja, em resumo, a indutância equivalente da associação em série de indutores equivale à soma das indutâncias individuais, certo? Desses indutores. Então, similar ao que a gente tem para os resistores, certo? Do caso dos resistores. Então, o elemento equivalente vai ter a propriedade que é a soma das propriedades dos elementos individuais. Então, isso vale aqui para os indutores, assim como também foi válido para os resistores, né? E a gente obteve essa relação para os resistores de maneira análoga, certo? Utilizando o mesmo princípio aqui. Bom, então aqui esse é o caso da associação em série, mas a gente também tem o caso da associação em paralelo, né? De novo, sem acoplamento magnético. Então, para a associação em paralelo, que a gente tem, nós temos elementos associados dessa maneira aqui, certo? Então, temos dois terminais aqui, A e B, e uma série de elementos conectados em paralelo a esses terminais A e B. N indutores, nesse caso aí. O que acontece aqui? Nós queremos substituir essa associação aqui por um elemento equivalente. Para esse arranjo aqui, a gente vai ter a seguinte relação, né? Então, tem uma corrente aqui passando de A para B, essa corrente I. Se a gente aplica a lei de Kirchhoff das correntes, né, num nó aqui qualquer, né, nesse nó aqui, por exemplo, a gente tem que essa corrente tem que ser o somatório das correntes individuais passando aqui em cada ramo. Certo? Então, essa é a expressão que a gente obtém da lei de Kirchhoff das correntes. Da lei de Kirchhoff das tensões, a gente obtém que todos esses elementos, né, estão em paralelo, então essas quedas de tensões têm que ser iguais à queda de tensão V aqui entre A e B. Certo? Novamente, eu quero substituir isso aqui por um elemento equivalente, e vai estar submetido à mesma queda de tensão e à mesma corrente, né, passando por ele. Bom, o que é que eu obtenho aqui das equações das leis de Kirchhoff, né? De novo, eu vou pegar a expressão das correntes e derivar, né? Então, se eu derivar essas de um lado aqui e do lado esquerdo e do lado direito, eu obtenho essa expressão aqui, então, a derivada da corrente I igual ao somatório das derivadas das correntes de K. E agora, né, para cada uma dessas derivadas aqui, né, eu vou substituir o que eu sei do comportamento de cada indutor individualmente, né? Então, eu sei que a derivada de IK vezes dt multiplicado por L vai me dar V, né? Então, se eu dividir isso aqui por L, na verdade, se eu isolar a expressão dessa derivada aqui em função de V e de L, né, eu vou obter a seguinte relação aqui para cada um desses indutores aqui, né? Então, essa derivada aqui vai ter que ser igual a tensão dividida pela indutância, certo? Para cada um desses indutores aí. E aí, o que acontece? Eu vou ter esse somatório aqui igual a derivada da corrente no tempo. Mas veja que esses valores de tensão aqui são todos iguais, né? E são todos iguais a V, né? Essa diferença do potencial que eu quero aqui entre A e B. Então, esse valor do V aqui não depende de K, e ele vai poder sair para fora do somatório.
Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, derivada da corrente, a tensão do lado de fora do somatório, e aqui o somatório de 1 sobre LK, de 1 até N. Então, essa é a primeira expressão que eu tenho. E agora eu vou para o meu elemento equivalente, né? Do meu elemento equivalente, eu tenho essa expressão aqui, a tensão, indutância equivalente, derivada da corrente no tempo. Agora eu vou pegar essa expressão aqui e igualar, né, a essa expressão aqui. Então, veja que d e dt está desse lado aqui, eu posso isolar, né, então eu posso passar v dividido por LEC aqui, certo? E aí eu tenho duas expressões basicamente iguais, certo? E para obter igualdade entre 1 e 2, né, essa soma, né, de 1 até n, de 1 sobre LK, vai ter que ser igual a 1 sobre LK. 1 sobre LEC, desculpe. 1 sobre a indutância equivalente. Então, essa expressão aqui é a expressão que a gente tem que ter, né, entre a indutância do elemento equivalente e a indutância dos elementos da minha associados em paralelo, certo? Então, aqui, novamente, igual, né, o mesmo caso, um caso similar ao caso da associação de resistores em paralelo, né? Então, 1 sobre o elemento equivalente igual a 1 sobre a soma dos elementos individuais, e aí isso me dá o cálculo, né, da indutância equivalente. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção quando você está falando de associação entre indutores é que quando você vai calcular, por exemplo, corrente em função da tensão, né, você tem uma situação que você tem esses indutores com valores iniciais de corrente, vamos dizer assim, sendo percorridos, e aí você quer calcular uma associação equivalente, você vai, se você tiver valores iniciais de corrente, né, os problemas que você tem trabalhando, você precisa determinar o valor inicial dessa corrente, você tem uma associação desses indutores aqui, você vai ter que calcular, né, a corrente líquida, né, passando pelo elemento equivalente, vai ter que ser igual à corrente líquida inicial desses indutores do arranjo, certo? Então, imagina aqui que eu tenho uma corrente, eu quero determinar esse arranjo aqui, né, quero achar um elemento equivalente, e minha condição inicial é que cada indutor desse aqui tem uma corrente, por exemplo, esse indutor aqui tem uma corrente 1 ampere para baixo, aqui tem 2 amperes para baixo também, certo? Então, vamos imaginar que só tem esses dois indutores. Quando eu resumir esse arranjo aqui num arranjo equivalente, essa corrente inicial aqui vai ter que ser a corrente líquida aqui. Então, 1 ampere mais 2 amperes para baixo vai ter que ter uma corrente de 3 amperes aqui, inicial para baixo, nesse indutor equivalente, certo? Então, quando vocês estiverem tratando da resolução de problemas que vão exigir, né, a resolução de equações diferenciais, e para isso você precisa das condições iniciais, né, no indutor, no caso, as correntes iniciais. Se você faz um arranjo desse, transforma isso aqui num elemento equivalente, você também vai ter que fazer o mesmo, né, você vai ter que considerar o mesmo para as condições iniciais, certo? Desses indutores. E às vezes vai aparecer alguns problemas que vão ser, vamos dizer assim, interessantes aí para resolver. Então, tem algumas resoluções que vão ser meio complicadas para vocês fazerem essa leitura, né? Dependendo da configuração dessas correntes aqui, de iniciais, e a configuração final do indutor. Então, tem uns problemas interessantes no livro, né? Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, que tem algumas coisas que não são tão intuitivas, que vão aparecer lá. Ok? Bom, então hoje a gente está fechando aqui esse assunto, certo? De indutância. A parte de associação com acoplamento magnético tem uma seção pequena no livro tratando sobre isso, não é uma coisa que a gente vai estar muito preocupado, certo? Então, como eu falei, vai ser simplesmente mais uma adição de mais alguns termos nessas derivações que a gente fez aqui agora, mas do ponto de vista
prático, né, está um pouco fora do escopo da nossa disciplina, certo? Então, é uma aplicação talvez demasiada para esse nível que a gente está tratando aqui agora, da teoria de circuitos, e também vai ter uma utilidade bem reduzida nos problemas que a gente vai abordar, né, até o final da disciplina. Então, essa parte do acoplamento magnético também está bem breve no livro, certo? Fica mais aí como curiosidade para vocês lerem, né? Mas, por hoje a gente encerra, certo? A aula por aqui, e na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre capacitores, certo? E aí, depois que a gente falar sobre capacitores, a gente vai para os circuitos que utilizam todos esses elementos, né? Então, começar com circuitos RL, depois circuitos RL e RC, e depois circuitos RLC, que vão nos dar aí o conteúdo do segundo estágio completo. Bom, alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte aqui, final de associação de indutores? Se não, então eu vou encerrando aqui, interromper a gravação, e aí dou alguns avisos para vocês e a gente encerra a aula. Então, vou interromper a gravação e a gente conversa aí